Você sente que está sendo atacado espiritualmente, mas não entende o porquê. Acorda cansado, mesmo depois de horas de sono. Tem pesadelos constantes, dores que a medicina não explica, sensações de medo, opressão ou ansiedade que surgem do nada. Sente que sua vida não anda, que suas orações batem no teto e voltam. Talvez você ache que é só estresse, rotina ou azar. Mas hoje, Deus manda te dizer, isso não é normal, isso é guerra espiritual. E nesta guerra, o campo de batalha é invisível, mas os efeitos são reais. O inimigo tem estratégias, ele sabe onde você é mais vulnerável. Ele ataca quando você está fraco, ele sussurra mentiras quando você está cansado. Ele age no silêncio, nas brechas, nos detalhes. E enquanto você tenta viver sua vida normalmente, ele vai costurando armadilhas ao seu redor. Mas hoje, pela autoridade do nome de Jesus, essas correntes serão quebradas. Essa guerra vai virar. E você vai descobrir que nenhum ataque do inferno tem poder sobre quem é filho de Deus. Essa não é apenas mais uma mensagem, é uma convocação. É como se o céu inteiro parasse agora só para falar com você. Porque você precisa entender. O que está acontecendo na sua vida tem origem no mundo espiritual. E se você continuar tentando resolver com força humana, continuará se sentindo exausto, frustrado e derrotado. Mas quando você luta com armas espirituais, com fé, oração e autoridade no sangue de Jesus, o inferno treme e o céu responde. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes achou que ninguém se importa, que está sozinho, que ninguém te entende, que Deus está em silêncio? Mas deixa eu te revelar algo. O silêncio de Deus nunca é sinal de ausência. É treinamento para você reconhecer quem você é no meio da guerra. E você não é fraco, não é descartável, não é esquecido. Você é marcado, escolhido, separado por Deus. E é por isso que os ataques aumentaram, porque você carrega uma promessa que o inimigo quer impedir de nascer. Você está debaixo de uma cobertura espiritual, o sangue do Cordeiro te protege, os anjos do Senhor estão ao seu redor. E a partir do momento em que você reconhecer isso, se levantar e orar comigo com fé, toda a força maligna que tem se levantado contra você será neutralizada. Portas espirituais serão fechadas, correntes serão rompidas, heranças espirituais malignas serão quebradas, porque Deus está liberando agora uma resposta, uma proteção, uma blindagem divina sobre a sua vida. Essa oração não é comum, é uma oração de guerra, uma oração para mudar atmosferas, para libertar sua mente, para selar sua casa, para resgatar sua identidade espiritual. E eu te digo, não é coincidência você ter encontrado esse vídeo hoje. Isso é resposta de oração. Isso é misericórdia de Deus te alcançando. Isso é o Pai dizendo, eu ainda cuido de você, eu ainda luto por você, eu ainda acredito em você. Mas atenção, isso é urgente. O que está em jogo não é só sua paz, é sua alma, é sua casa, é sua linhagem, é o seu chamado. Por isso, faça essa oração comigo até o fim. Ore com autoridade. Não feche esse vídeo. Não deixe para depois. O que Deus está prestes a fazer pode ser o divisor de águas entre o ataque e o livramento, entre a dor e a cura, entre a opressão e a libertação. Porque hoje, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Este é o início de um mover. Prepare seu espírito, alinhe seu coração. Porque agora começa uma jornada espiritual que vai te levar do peso à leveza, do medo à fé, da angústia à autoridade. E você vai descobrir que o inferno não tem mais permissão para tocar onde Deus já colocou o selo da promessa. O ataque é real, mas você também. Você já percebeu como quando decide se aproximar de Deus, as lutas parecem se intensificar? É como se tudo começasse a dar errado de uma vez. Conflitos em casa, enfermidades repentinas, crises emocionais, pensamentos que te acusam sem parar.
Isso não é coincidência, é resistência espiritual. Porque o inimigo não desperdiça energia com quem está perdido. Ele só ataca quem representa uma ameaça. E se você está sendo atacado, é porque o céu já liberou algo sobre a sua vida. Você carrega uma promessa, uma unção, uma autoridade que o inferno tenta neutralizar antes que se manifeste por completo. O primeiro passo da libertação é reconhecer a guerra. Muitos passam anos achando que o que vivem é apenas azar ou má fase, quando na verdade estão debaixo de ataques espirituais constantes. Pensamentos de desistência, cansaço sem motivo, perda de direção, vícios, opressão noturna, confusão mental, tudo isso são sintomas de uma batalha invisível. Mas Deus te trouxe até aqui para revelar: o inimigo não está vencendo, ele apenas teme o que você está prestes a se tornar. O inimigo sempre tenta distorcer sua percepção. Ele quer que você duvide da presença de Deus, questione sua fé e se sinta indigno de orar. Ele sabe que um cristão consciente de quem é e do poder que habita dentro dele se torna uma fortaleza espiritual. É por isso que ele tenta te confundir, te cansar e te fazer esquecer quem você é. Mas hoje, Deus acende a chama da consciência espiritual em você. Ele te chama para acordar, enxergar e reagir. Você precisa entender algo. A guerra é real, mas você também é. Você é espírito antes de ser carne, e o seu espírito carrega o DNA do Criador. Dentro de você há autoridade, há luz, há poder para enfrentar o inferno e vencer. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Isso significa que nenhuma força das trevas tem domínio sobre a sua alma, a não ser que você permita. E é por isso que a oração de hoje não é apenas uma súplica, é uma declaração de guerra. É você dizendo: eu sei quem sou e sei a quem pertenço. Quando Deus te escolheu, Ele não te prometeu ausência de lutas, mas presença constante em meio a elas. E é nessa presença que o inimigo perde força. Porque quem carrega o Espírito Santo nunca luta sozinho. Enquanto você ora, os céus se movem. Enquanto você se cala, os anjos lutam. Enquanto você chora, Deus escreve novas estratégias. Cada lágrima sua é um grito espiritual que o inferno escuta e teme. Agora, olhe para dentro, sinta a batalha, mas reconheça também a sua força. Porque existe uma diferença entre ser atacado e ser vencido. O ataque prova que você tem valor. A resistência prova que você é escolhido. A permanência prova que Deus te sustenta. E hoje Ele te diz: filho, filha, não desista. Você não está sendo destruído, está sendo forjado. A luta que te esmaga é a mesma que te molda para algo maior. E quando você entende isso, o medo perde poder. Porque a consciência da guerra traz clareza sobre a vitória. O inimigo age no escuro, mas a luz da revelação expõe suas estratégias. É hora de trazer à luz o que ele tenta esconder: sua autoridade, sua fé, sua identidade em Cristo. O ataque é real, mas o poder de Deus em você é maior. E o que vem de cima sempre prevalece sobre o que vem das trevas. Hoje, você não apenas resiste, você se posiciona. Você não é mais refém das circunstâncias, nem dos ataques, nem das vozes do passado. Você é templo vivo do Espírito Santo. E tudo o que tentar te tocar terá que passar primeiro por Deus. O inimigo sabe disso. Ele só não quer que você lembre. Mas Deus te trouxe aqui para isso, para lembrar quem você é e de onde vem a sua força. O inimigo detecta a promessa antes de você. Há uma verdade espiritual que muitos ignoram. O inimigo sente o cheiro da promessa antes mesmo de você entender o seu propósito. Ele fareja destino. Ele detecta grandeza. Ele lê o ambiente espiritual com mais precisão do que muitos filhos de Deus, porque ele sabe que não pode impedir o que Deus já decretou, mas pode tentar atrasar, confundir, sabotar. Por isso, os ataques começam cedo.
Por isso, você foi tão ferido quando ainda era inocente. Por isso, o inferno investiu tanto em te marcar com rejeição, abandono, vergonha e traumas. Não foi sobre o que você viveu, foi sobre quem você iria se tornar. O diabo não perdeu tempo com você à toa. Ele sabia que havia algo sobre a sua vida. Algo que ele não podia tocar, mas podia tentar desviar. A Bíblia nos mostra esse padrão. Moisés foi ameaçado de morte ainda bebê, porque seria libertador de um povo. Jesus teve que fugir ainda recém-nascido, porque nascia com ele a promessa da salvação. O inimigo ataca cedo, porque teme o que vem depois. E com você não foi diferente. Quantas vezes você achou que era azar estar no lugar errado na hora errada? Quantas vezes pensou que era sensível demais, quando na verdade você tinha discernimento espiritual? Quantas vezes tentaram te silenciar, te fazer duvidar do seu valor, do seu chamado, da sua capacidade? Nada disso foi aleatório. O inferno tentou matar o propósito antes que você reconhecesse que o carregava. Mas ele não conseguiu. Porque o que Deus sela, o inferno não quebra. Há marcas que você carrega hoje que não são cicatrizes de fraqueza, mas sinais de que você sobreviveu à tentativa de interrupção da sua promessa. E se você sobreviveu, é porque ainda tem uma missão. Ainda há algo dentro de você que precisa se manifestar. E é por isso que os ataques continuam. Porque você está mais perto do seu destino do que imagina. E o inimigo sabe disso. Ele só torce para que você não descubra. Mas agora você está descobrindo. Agora os véus estão caindo. Agora o Espírito Santo começa a te lembrar do que foi plantado em você desde o ventre, da sensibilidade espiritual que você tinha ainda criança, dos sonhos que você parou de sonhar por medo de tentar de novo, da promessa que ficou adormecida em meio à dor, mas que não foi esquecida por Deus, porque o Senhor nunca esquece o que Ele mesmo escreveu. E o que foi escrito sobre você é maior do que a guerra que você enfrenta. É por isso que o inimigo te persegue, porque ele viu o que você carrega e sabe que se você tomar posse da sua identidade, não haverá mais brechas, não haverá mais controle, não haverá mais medo. Quando você entende quem é em Cristo, a intimidação espiritual perde força. Porque quem sabe que é filho não negocia com o medo. O inimigo age na antecipação. Ele tenta te fazer desistir antes mesmo de você começar. Mas Deus hoje está invertendo esse jogo. Ele está te dando consciência do que há sobre você. Ele está ativando a chama da promessa. Ele está restaurando seu entendimento. E quando você entende, você não só resiste, você avança. Você não só sobrevive, você floresce. Porque quem reconhece a promessa começa a andar com propósito. Não se assuste com a intensidade da guerra. Ela só confirma a dimensão da promessa. O inferno não luta contra o que é pequeno. Ele só treme diante do que carrega o selo do céu. E você carrega esse selo. Mesmo quando duvida, mesmo quando cai, mesmo quando se sente longe, a promessa ainda está aí, viva, intacta, guardada. E hoje Deus está te lembrando: filho, filha, o que eu coloquei em você, ninguém pode tirar. Nem o tempo, nem o trauma, nem o inimigo. Agora você sabe, você não é o alvo porque é fraco. Você é o alvo porque é perigoso para as trevas. E quanto mais você ora, mais você incomoda o inferno. Porque sua oração ativa promessas, quebra cadeias e acelera o propósito. O inimigo detectou sua promessa antes de você, mas agora é sua vez de detectar o que Deus já escreveu sobre você e não deixar mais que nada nem ninguém roube isso de novo. Correntes herdadas. E como rompê-las? Você já sentiu que está preso a algo que não consegue explicar? Como se carregasse um peso que não nasceu com você, mas te acompanha há anos.
como se certos padrões se repetissem na sua vida, geração após geração, mesmo quando você tenta fazer tudo certo. Isso tem um nome: correntes espirituais herdadas. E até que sejam identificadas e quebradas, continuarão sabotando sua caminhada, te impedindo de viver a plenitude da promessa que Deus tem para você. Muitas vezes, o inimigo não precisa criar uma nova armadilha. Ele só continua usando as mesmas que prenderam sua família por décadas. Vícios, traições, abandono, medo, pobreza, enfermidades recorrentes, tragédias inexplicáveis. Você tenta ser diferente, mas é como se algo invisível te puxasse para o mesmo ciclo. E o mais perigoso é que, quando não há discernimento, você aceita isso como parte da vida. Mas Deus está te despertando agora para romper o ciclo. Essas correntes não são apenas emocionais ou comportamentais. Elas têm origem espiritual. Muitas vezes são consequências de pactos, palavras liberadas, injustiças não confessadas, mágoas alimentadas por gerações. E o inimigo se aproveita da legalidade que essas portas abertas oferecem. Ele atua onde há brechas, ele opera onde há silêncio. E enquanto ninguém se levanta para fechar essas portas, o padrão continua. Mas aqui está a verdade que o inimigo teme. Você é a geração que vai romper isso. O que foi aceito por anos termina com você. Você é o elo que interrompe a maldição e inicia a bênção. A partir do momento em que você se levanta em oração, arrependimento e autoridade espiritual, o que te prendia perde o direito de continuar. Romanos 8,15 diz que não recebemos um espírito de escravidão, mas de adoção. Isso significa que a nossa identidade não está mais ligada ao que herdamos da carne, mas ao que recebemos do Espírito. E quando você se posiciona como filho, tudo que era herança de destruição começa a ser desfeito. A cadeia é quebrada, o ciclo é interrompido, a maldição é cancelada. Mas entenda, para romper correntes é preciso mais do que vontade, é preciso consciência. Você precisa reconhecer o que está por trás do que você vive. Por isso, Deus te trouxe até aqui, para abrir os teus olhos espirituais, para te mostrar que aquela sensação de estar preso não é exagero, é realidade espiritual. Mas também para dizer, você já tem a chave na mão. E essa chave é o nome de Jesus. É o sangue do Cordeiro, é a confissão sincera, é a renúncia completa. Essa guerra não se vence com força humana. Não adianta fingir que não existe. Não adianta apenas seguir em frente. O que é espiritual só se rompe com armas espirituais. Por isso, no vídeo de hoje, vamos orar juntos para cancelar todo laço hereditário, toda palavra maldita que foi lançada sobre a sua casa, toda raiz de dor que te prende a um passado que não é mais seu. Você vai declarar que a partir de agora, sua linhagem é lavada pelo sangue de Jesus e sua história começa a ser escrita do zero com a caneta da graça e da libertação. Você não é o erro da sua família. Você é a resposta. Você não é a repetição do fracasso. Você é o ponto de virada. Você não é a extensão da dor. Você é o início da cura. E Deus manda te dizer, eu te levantei neste tempo para restaurar o que foi quebrado, libertar o que foi acorrentado e edificar o que foi destruído. Você é a geração que quebra, que reconstrói, que renomeia. E hoje, quando essa oração for liberada, você vai sentir no Espírito o que o inferno vai ouvir com pavor. As correntes estão caindo, as maldições estão sendo quebradas e a promessa está começando a florescer. Porque quem está em Cristo é nova criação. E aquilo que te prendeu até hoje não tem mais permissão para te acompanhar no amanhã. Quando o mal entra por portas abertas, o mal não invade. Ele entra onde há brecha. Ele não tem poder de domínio onde não existe legalidade. E é exatamente por isso que muitos cristãos, mesmo conhecendo a verdade, ainda vivem oprimidos, paralisados ou constantemente atacados.
porque sem perceber, deixaram portas espirituais abertas e o inimigo encontrou caminho para agir. Essas portas nem sempre são escancaradas. Às vezes, são fissuras sutis, um ressentimento alimentado em silêncio, uma palavra de maldição dita em um momento de raiva, uma prática aparentemente inofensiva que carrega raízes espirituais ocultas, uma mágoa que você finge que não sente, mas que o inferno sabe que ainda está ali. E o que começa pequeno se transforma em um portal, por onde o inimigo entra, age e rouba. Você pode frequentar igreja, orar, ter Bíblia em casa e ainda assim viver como refém espiritual se não discernir e fechar essas portas. Deus não opera em ambiente dividido, e onde há brecha, o inimigo se infiltra. É como uma casa linda por fora, mas com janelas quebradas. A aparência pode enganar os homens, mas no mundo espiritual tudo é revelado. E o inimigo trabalha com legalidade, não com aparência. Por isso, há batalhas que não cessam porque há áreas da vida que ainda estão abertas ao controle das trevas. Relacionamentos tóxicos que você se recusa a romper. Pecados ocultos que você ainda protege. Objetos, músicas, hábitos que trazem uma atmosfera carregada, mas você chama de costume ou tradição. Palavras que você repetiu sem entender a raiz espiritual delas. Tudo isso são brechas, e Deus te ama tanto que hoje está te revelando onde estão essas portas. Ele quer limpar o ambiente, purificar a casa, santificar o território, porque não há autoridade espiritual onde há aliança com as trevas, mesmo que inconsciente. É preciso cortar, renunciar, fechar, não por medo, mas por discernimento, porque o que Deus quer fazer na sua vida exige um ambiente espiritualmente blindado. A palavra diz: não deis lugar ao diabo. Isso significa que ele só age quando há espaço. E se há espaço, é porque ainda há algo a ser confrontado, confessado e entregue. Mas a boa notícia é que nenhuma brecha é permanente quando há arrependimento verdadeiro. O sangue de Jesus é suficiente para selar cada canto da sua alma, cada área da sua casa, cada aspecto da sua história. É hora de confrontar o que você tem evitado, de abrir os olhos para o que você chamou de normal, mas que tem drenado sua energia espiritual, de identificar os ciclos, os hábitos, as palavras, os vínculos que têm alimentado a presença do mal. Porque enquanto você tolerar, o inimigo permanecerá. Mas no momento em que você se posiciona e declara: isso não entra mais aqui, os portais são selados e os demônios perdem acesso. A oração que você vai fazer hoje não é apenas de proteção, é de limpeza, de ruptura, de selamento espiritual. Vamos orar para fechar cada porta que foi aberta, por você, por alguém da sua casa, por gerações anteriores. E você vai declarar que o Senhor é a única autoridade sobre sua vida, sua mente, seu corpo e seu espírito. Não permita que o mal more onde Deus quer habitar. O Espírito Santo não divide espaço com o pecado, nem com práticas contaminadas. É tempo de purificação, de renúncia, de santificação, porque quanto mais limpa a casa, mais forte a presença de Deus. E quanto mais forte a presença, menos espaço o inimigo encontra para permanecer. Hoje você vai se levantar para fazer uma varredura espiritual, com coragem, com consciência, com o Espírito como guia. E ao final desta oração, você sentirá o que muitos sentem quando entregam tudo: um alívio profundo, uma paz inexplicável, uma clareza que liberta. Porque quando você fecha a porta ao mal, Deus escancara os céus sobre você, o sangue que blinda, a aliança que ninguém pode romper. O inimigo reconhece símbolos, ele teme sinais, ele respeita pactos espirituais. E entre todos os sinais que provocam terror no inferno, não há nenhum mais poderoso do que o sangue de Jesus. O sangue não é apenas um elemento simbólico na fé cristã,
Ele é o selo inquebrável de uma aliança eterna entre o céu e aqueles que creem. E quando você entende o que esse sangue representa, você deixa de ser apenas um sobrevivente e passa a ser um soldado blindado pela justiça divina. Desde o Antigo Testamento, o sangue era usado como sinal de proteção. No Egito, quando Deus enviou o anjo da morte, apenas as casas marcadas com o sangue do cordeiro foram poupadas. Esse não era um detalhe ritualístico, era uma declaração espiritual visível para o mundo invisível. Aqui não se toca, aqui está selado, aqui há promessa. E hoje, essa mesma proteção está disponível para você. Mas agora não é mais sangue de animal, é o sangue do Cordeiro Perfeito, Jesus. O sangue de Jesus não apenas perdoa pecados, ele silencia acusações, ele fecha brechas, ele dissolve sentenças espirituais que estavam sobre você. Ele remove o direito legal que o inimigo dizia ter. O sangue de Cristo não é apenas redenção, é cobertura, é escudo, é barreira espiritual. E onde ele é invocado com fé, nenhuma força maligna pode prevalecer. Muitos cristãos vivem debaixo de medo constante porque ainda não compreenderam o que foi conquistado na cruz. Ainda oram como pedintes, quando deveriam orar como filhos selados. Ainda vivem como escravos da culpa, quando já foram lavados por um sangue que limpa até as raízes mais profundas da alma. O inimigo se aproveita disso. Ele age onde há ignorância. Mas quando a luz da verdade brilha, ele perde poder. E a verdade é, quem está debaixo do sangue não pode ser tocado impunemente. Você não precisa mais andar em alerta, como se estivesse indefeso. Você tem o direito de se cobrir diariamente com essa proteção. Em oração, em adoração, em comunhão com o Espírito. Quando você diz, eu me cubro com o sangue de Jesus, você não está recitando uma frase religiosa. Você está acionando uma blindagem espiritual que repele setas, bloqueia armadilhas, paralisa forças que vinham contra você. Mas o sangue só opera onde há aliança. Não é fórmula mágica, é pacto. Não é superstição, é fé. E fé ativa a promessa. O sangue protege, mas também exige rendição. Ele cobre, mas também consagra. Ele sela, mas também purifica. E Deus está te chamando hoje para renovar essa aliança, para sair da posição de medo e entrar na posição de confiança. Porque quem vive debaixo do sangue não precisa temer a fúria do inferno, apenas obedecer à direção do céu. Hoje, vamos orar com consciência. Vamos declarar que o sangue de Jesus cobre sua mente, sua casa, sua família, seu passado, presente e futuro. Que tudo aquilo que o inimigo tentou acessar está agora vedado, bloqueado, blindado por uma promessa que ninguém pode quebrar. Porque onde há sangue, há vida. E onde há vida, o Espírito Santo habita. Você vai declarar que sua história está lavada, que seus erros foram apagados, que seus pecados confessados não são mais lembrados, que sua alma está limpa e que nenhuma maldição pode tocar alguém que já foi marcado por um amor que venceu a morte. Esse é o poder que você carrega, não porque merece, mas porque foi alcançado, não porque conquistou, mas porque creu. E agora que você entende o valor desse sangue, você nunca mais vai se sentir desprotegido. Porque o inferno respeita o que foi selado no sangue do Cordeiro. E quando você ora com essa consciência, o mundo espiritual se curva diante da sua autoridade. A guerra pode continuar, mas você já sabe quem te cobre. E com essa cobertura, você é intocável. A voz do cristão no mundo invisível. Toda vez que você ora com fé, o mundo invisível escuta. E escuta com temor. Porque a oração de um filho de Deus não é um som vazio no universo. É uma declaração com peso espiritual. É um decreto de guerra contra as trevas. É uma convocação dos céus para agir em seu favor. A sua voz, quando alinhada com a vontade de Deus, se transforma em uma arma letal contra tudo aquilo que foi arquitetado para te destruir.
O inimigo tenta fazer você acreditar que suas orações são fracas, que não surtem efeito, que não passam do teto. Ele sussurra que você não tem autoridade, que você pecou demais, que Deus está longe, mas tudo isso é mentira. São distrações para que você se cale. Porque o maior medo do inferno não é o crente que sente arrepio, é o crente que ora com entendimento. Porque quem ora com consciência da sua posição em Cristo se torna perigoso demais para o reino das trevas. Lembre-se, foi através da palavra que o mundo foi criado. E é através da sua palavra, como filho, que os céus se movem. Quando você ora em nome de Jesus, você está usando a autoridade do nome mais poderoso que existe. Esse nome faz demônios baterem em retirada. Esse nome abre portas que ninguém pode fechar. Esse nome reconcilia o que estava quebrado e ressuscita o que estava morto. A oração é uma ferramenta de alinhamento. Ela tira você da posição de vítima e te coloca na posição de guerreiro. Ela transforma confusão em clareza, ansiedade em paz, medo em coragem. E mais do que isso, ela muda ambientes. Porque quando você ora, a atmosfera espiritual ao seu redor começa a ser limpa, purificada, ajustada. E aquilo que parecia impossível começa a ceder. Não subestime a força da sua voz. Mesmo quando fraca, mesmo entre lágrimas, mesmo sem palavras bonitas, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E o céu não responde orações perfeitas. Ele responde orações sinceras. Você não precisa saber orar como os outros. Você precisa orar como um filho que confia no Pai. Porque quando o coração se entrega, as palavras alcançam o trono. E há algo ainda mais profundo. Quando você ora a palavra de Deus, você está usando a própria voz do Pai contra o inimigo. E o diabo não suporta ouvir o que Deus já decretou. Ele odeia ser lembrado de que está derrotado. Ele odeia quando você declara promessas. Ele odeia quando você profetiza o que ainda não vê. Porque isso mostra que você está enxergando com os olhos do Espírito. E quem vê com fé nunca anda em trevas. Hoje você vai abrir a boca com autoridade. Vai orar como quem sabe que não está falando com o vento, mas com o Deus que ouve e responde. Vai declarar versículos como espadas. Vai citar promessas como decretos. Vai chamar pelo nome que está acima de todo nome. E quando fizer isso, saiba, o mundo espiritual vai se mover, porque a voz de quem tem aliança é ouvida no céu e respeitada no inferno. Não é sobre sentir, é sobre crer. Não é sobre perfeição, é sobre posição. Você é filho. Você tem direito de falar com o Pai. E quando você fala, os céus se inclinam, os anjos se posicionam e as cadeias começam a cair. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quando feita com fé, ela se torna a chave que abre portas trancadas, desfaz laços ocultos, silencia acusações antigas e levanta muralhas de proteção ao redor de quem crê. Então ore, mesmo sem força, mesmo sem palavras, mesmo que seja um sussurro entre lágrimas, porque no mundo invisível, sua voz tem peso, sua fé tem som e sua oração tem poder. Deus envia os exércitos celestiais. Quando você clama, você não está sozinho nessa guerra. Por mais que o cenário pareça desolador, por mais que o silêncio de Deus pareça pesado, por mais que os ataques pareçam constantes e devastadores, o céu não está em silêncio. E cada vez que você clama, mesmo que seja com a voz embargada, mesmo que em meio ao desespero, Deus envia reforços. Ele mobiliza seus exércitos celestiais a seu favor. A Bíblia não é tímida ao revelar essa realidade. Em Daniel, o profeta orou e jejuou por 21 dias, sem saber que desde o primeiro dia, Deus já havia liberado a resposta. Mas havia resistência espiritual. O príncipe da Pérsia, uma entidade demoníaca territorial, tentou impedir a bênção.
E foi necessário que Miguel, o arcanjo guerreiro, fosse enviado para quebrar aquela resistência. Isso nos revela algo profundo. Enquanto você ora, há batalhas acontecendo nos céus que você não vê. Não se engane achando que o seu clamor é ignorado. Cada oração, cada lágrima, cada palavra dirigida a Deus com sinceridade se torna um chamado de guerra nos céus. O Pai não apenas ouve, Ele age. Ele convoca seus anjos, Ele envia Miguel, Ele envia guardiões, Ele estabelece um cerco de fogo ao seu redor. E mesmo que os seus olhos físicos não vejam, o mundo espiritual entra em movimento. Os exércitos de Deus não são passivos. Eles são treinados, poderosos, velozes. São seres celestiais, designados para proteger, libertar, conduzir e guerrear. E quando um filho de Deus ora com fé, eles recebem ordens diretas do trono. Eles cercam sua casa. Eles se posicionam ao redor da sua cama enquanto você dorme. Eles vão à frente nas ruas por onde você anda. Eles combatem em seu nome batalhas que você nunca saberá que existiram. Você talvez tenha sentido cansaço, peso, luta atrás de luta, mas só está de pé até aqui porque anjos estiveram sustentando seus passos enquanto o inferno tramava sua queda. Você só não enlouqueceu porque Deus levantou barreiras invisíveis entre você e o colapso. E agora, Ele quer te lembrar. Quando você clama, o céu responde. E quando o céu responde, o inferno recua. Muitos pensam que os anjos são apenas figuras poéticas ou simbólicas, mas eles são reais. São mensageiros, protetores, guerreiros, e Deus não os envia por acaso. Ele os envia porque você tem valor demais para lutar sozinho. E mais ainda, quando você invoca o nome de Jesus com fé, você ativa dimensões espirituais que paralisam operações das trevas. Há demônios que só recuam quando Miguel é enviado. E Miguel só entra em cena quando um filho clama com autoridade. Então, pare de orar como quem está implorando. Comece a orar como quem sabe que tem direito de ativar os céus. Você não precisa ver anjos para crer que eles estão ao seu redor. Você precisa crer na palavra. E ela diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse é o seu escudo. Essa é a sua segurança. Esse é o seu reforço. Hoje, enquanto orarmos juntos, peça a Deus que envie seus exércitos. Peça que Miguel se posicione na sua porta, na sua mente, no seu quarto, nos seus caminhos. Clame com fé. Diga: Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Envia reforços agora. E creia. Há cavalos de fogo, há carros flamejantes, há exércitos celestiais se movendo em sua direção. O que você não venceu até hoje porque estava cansado, você começará a vencer porque não estará mais sozinho. Essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. E Ele nunca perde. Então, levante-se, ore, clame, porque quando o clamor sobe, o exército desce. E quando o exército desce, o inferno foge. Os filhos de Deus não lutam sozinhos. Uma das estratégias mais cruéis do inimigo é isolar. Ele sabe que um coração ferido em silêncio se torna solo fértil para dúvidas, mentiras e desistência. Ele planta pensamentos como: ninguém se importa com você, você está só, nem Deus te escuta mais, ninguém entende sua dor. E quanto mais você acredita, mais se afasta, mais se cala, mais se fecha, até começar a pensar que a batalha é só sua e que talvez nem valha mais a pena lutar. Mas hoje, Deus quebra esse engano, porque a verdade é que nenhum filho dele luta sozinho. Você pode até estar em um vale, mas não está abandonado. Pode até ter sido deixado por pessoas, mas não foi esquecido pelo céu. Pode estar em silêncio por fora, mas há anjos em guerra por você por dentro. Pode ter perdido a força para orar, mas há intercessores que você nunca viu, clamando pelo seu nome diante do trono. Pode estar ferido, mas Deus ainda está no controle. Na comunhão dos filhos de Deus existe cobertura.
existe força multiplicada, existe escudo coletivo. A Bíblia diz que somos corpo de Cristo e nenhum corpo é saudável quando um membro sofre sozinho. Quando você cai, Deus levanta pessoas para te segurar. Quando você não consegue mais orar, Ele sopra no coração de alguém para orar por você. Quando você pensa em desistir, Ele envia uma palavra, uma canção, um vídeo, como estes para lembrar: eu ainda estou aqui. E mais, existe um mover invisível que você desconhece. Pessoas que Deus tocou para jejuar pela sua casa. Intercessores que nunca ouviram seu nome, mas sentiram no espírito que precisavam orar por alguém que estava prestes a se perder. Crentes ocultos que se ajoelham por causas que nem conhecem, mas que o Espírito revela. Você faz parte de um exército, mesmo quando não sente, mesmo quando não vê. E quando o corpo se move em unidade, o inferno recua. Porque o inimigo teme o poder de um povo que ora junto, que se sustenta em oração, que carrega uns aos outros na intercessão. Ele sabe que um filho de Deus sozinho já carrega autoridade, mas um grupo de filhos em aliança carrega o som de um exército celestial marchando. E esse som faz as muralhas caírem. Talvez você ache que está resistindo sozinho, mas se você chegou até aqui, é porque alguém em algum lugar já orou por você. E a sua luta não é invisível no céu, ela é vista, ouvida, sentida, e o seu nome está gravado nas mãos de Deus. Há uma rede espiritual te sustentando. Você é amado, você é guardado, você é carregado quando não consegue caminhar. Hoje, Deus quer restaurar o senso de pertencimento no seu coração, tirar esse peso de isolamento, reafirmar que você pertence à família celestial, que o Espírito Santo habita em você, que Jesus intercede por você à direita do Pai, que os anjos acampam ao seu redor, que o céu inteiro se mobiliza quando você abre a boca e diz: Pai, eu preciso de ajuda. Você não está sozinho no vale, nem na dor, nem na guerra, nem na caminhada. Você tem cobertura, tem comunhão, tem herança, e isso muda tudo, porque quando a mente se alinha com essa verdade, o medo perde força e a fé se fortalece. Então, ao orar hoje, não ore como quem clama no deserto. Ore como quem sabe que faz parte de um reino, como quem está conectado a uma linhagem de guerreiros espirituais, como quem não luta só, mas sob comando divino, porque os filhos de Deus jamais são abandonados. Eles são assistidos, guardados e sustentados até o fim. A guerra já foi vencida, mas você precisa lutar a maior armadilha que o inimigo usa para enfraquecer um filho de Deus, é convencê-lo de que, por ser salvo, não precisa lutar. De que, por Cristo já ter vencido na cruz, o crente pode apenas descansar e esperar. Mas essa é uma distorção perigosa da verdade. Sim, a guerra já foi vencida espiritualmente. O sacrifício de Jesus é completo, absoluto, eterno. Mas você ainda vive em um campo de batalha, onde a sua vitória se manifesta através da resistência, da vigilância e da constância na fé. Jesus venceu o inferno, mas te chamou para carregar uma cruz. O Espírito Santo habita em você, mas não te isenta do combate diário contra a carne, contra o mundo e contra as trevas. O apóstolo Paulo não diz: assista à boa batalha da fé. Ele diz: combati o bom combate. Isso implica esforço, decisão, disciplina espiritual. Não se vence uma guerra sem postura. Não se atravessa o deserto sem resistência. Não se herda a promessa sem perseverança. Muitos desistem no meio do processo porque confundem promessa com ausência de dor. Pensam que, por terem recebido uma palavra de Deus, tudo fluirá sem oposição. Mas quanto maior a promessa, maior o cerco. Quanto mais profundo o chamado, mais intensa a guerra.
Não porque Deus te quer sofrendo, mas porque o inimigo tenta impedir que você perceba quem está se tornando durante a caminhada. O processo molda o guerreiro. A resistência constrói a autoridade. Você precisa lutar porque há uma parte que só você pode fazer. Deus libera o favor, mas você precisa se posicionar. Deus revela o caminho, mas você precisa andar por ele. Deus entrega as armas, mas você precisa usá-las. Efésios 6 deixa isso claro. A armadura de Deus é disponibilizada, mas você precisa se vestir com ela. Ninguém a colocará por você. E se você não se arma espiritualmente, vira alvo fácil. A armadura não é para dias de culto, é para todos os dias. A verdade é seu cinturão, a justiça é sua couraça, a fé é seu escudo, a salvação é seu capacete, a palavra é sua espada e a oração é o fôlego da sua alma. Sem esses elementos, você luta nu, e o inimigo sabe disso. Ele estuda suas fraquezas, ele espera seus momentos de descuido. Por isso, você precisa permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor tenta te derrubar. E quando vier o cansaço, quando você sentir que não aguenta mais, quando as forças acabarem, aí entra a parte mais linda da sua fé. A sua luta não depende da sua força, mas da graça que te sustenta. Deus não te chamou para vencer na sua habilidade, mas na dependência. Ele sabe dos seus limites e por isso, quando você se curva, Ele te levanta. Quando você chora, Ele te fortalece. Quando você clama, Ele envia socorro. Você não precisa lutar para merecer a salvação, mas precisa lutar para permanecer firme, para proteger sua casa, para manter sua mente limpa, para não ceder às distrações, para guardar seu coração da amargura, para resistir às mentiras que o inimigo planta todos os dias. Isso é batalha espiritual. E todo dia em que você ora, jejua, perdoa, declara a palavra, renuncia ao pecado, você está dizendo ao inferno: a guerra foi vencida, mas eu não abaixarei minha guarda. A guerra foi vencida no céu, mas precisa ser confirmada na terra. E quem faz isso é você, com a sua boca, com sua fé, com seu posicionamento. Hoje, você será revestido de coragem. Você será lembrado do guerreiro que existe dentro de você. Porque o Espírito Santo não habita em quem desiste. Ele habita em quem resiste até o fim. Levante-se, ore, declare, se revista, porque você já tem a vitória, mas precisa lutar para mantê-la visível. A promessa é certa, mas o inimigo tentará roubar sua confiança. Não permita. Mantenha a espada em mãos e a mente em Cristo. Porque quem luta com o Senhor como comandante já entra em batalha sabendo o fim. A vitória é sua. Sempre foi e sempre será. O escudo da fé te torna intocável. Você já percebeu como o inimigo tenta atingir primeiro a sua fé? Ele sabe que se destruir sua fé, ele paralisa sua oração, silencia sua adoração, enfraquece sua identidade. Porque a fé é o escudo que protege tudo o que você é e tudo o que Deus te entregou. Sem fé, você fica exposto. Com fé, você se torna intocável. Não intocável pelas circunstâncias, mas intocável espiritualmente, onde importa de verdade. Efésios 6,16 nos ordena: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observe, não são alguns dardos, mas todos. A fé não apaga parte dos ataques, ela anula completamente a ação do inimigo. E esse escudo não é algo automático, ele precisa ser levantado, ativado, sustentado. Isso significa que a sua escolha de crer, mesmo em meio ao caos, é o que define se o ataque será absorvido ou resistido. Muitos filhos de Deus são atingidos não porque Deus não os ama, mas porque baixaram o escudo, deixaram a dúvida entrar, permitiram que o cansaço espiritual enfraquecesse a confiança. A fé foi trocada por lógica, por ressentimento, por frustração com o tempo de Deus, e com o escudo abaixado, qualquer seta parece letal.
O que antes só arranhava, agora fere profundamente. O que antes era só uma ameaça, agora se transforma em desespero. Mas Deus está te chamando de volta para a posição de combate, para levantar esse escudo outra vez, para declarar que você ainda crê, mesmo que os olhos não vejam, que você ainda ora, mesmo que a resposta demore, que você ainda espera, mesmo que tudo pareça parado, porque a fé não é cega, ela enxerga mais longe. Ela vê o que o natural esconde, ela toca o que os sentidos não percebem. Quando você levanta o escudo da fé, você silencia as acusações do inimigo. Você desativa as palavras malditas que lançaram sobre sua vida. Você bloqueia os ataques que vinham contra sua mente, sua casa, seu futuro. A fé te cobre com uma blindagem que não pode ser atravessada por seta alguma, porque nenhuma arma forjada contra quem crê pode prosperar. Ela pode ser lançada, mas será anulada. Ela pode ser levantada, mas será frustrada, porque Deus honra a fé. E aqui está o mistério espiritual mais poderoso. Quando você levanta o escudo da fé, Deus se levanta por você. Ele entra na batalha. Ele se posiciona à frente. Ele diz ao inferno: aqui não, esse é meu filho, essa é minha filha, tocado só com a minha permissão. E hoje eu não permito. A fé atrai o mover do céu. A fé provoca livramentos invisíveis. A fé cria muralhas intransponíveis ao redor do justo. Talvez você esteja cansado, em silêncio, sangrando por dentro, mas ainda pode crer, ainda pode declarar: eu confio. E isso é o suficiente para o céu se movimentar, porque o justo viverá pela fé, e não pelo que sente, nem pelo que vê. E essa fé te tornará intocável, não porque você é invulnerável, mas porque está guardado em Deus. E tudo o que é guardado em Deus é inalcançável pelas trevas. Hoje, enquanto oramos juntos, levante seu escudo, com a mente, com a boca, com o coração. Diga: Senhor, eu ainda creio. Mesmo em dor, mesmo na espera, mesmo no silêncio, eu ainda creio. E você verá que o escudo da fé não só protege, ele te fortalece, te renova, te posiciona. Ele te faz lembrar que você não é o alvo, você é a flecha nas mãos de Deus. E quem é flecha não se rende, é lançado para ir além. Agora, respire fundo e declare: minha vida está blindada pela fé. Nenhum dardo do inimigo me atingirá. Eu sou de Deus, eu estou guardado. Eu sou intocável. Oração final, blindagem espiritual completa. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós nos colocamos agora diante do teu trono com temor e confiança. Clamamos como filhos que reconhecem que a guerra é real, mas que a tua presença é maior. Nos colocamos sob o sangue do Cordeiro e declaramos: nenhum ataque espiritual tem poder sobre nossas vidas, porque estamos cobertos pela tua promessa, blindados pela tua palavra e guardados pela tua mão poderosa. Senhor, nesta hora, nós fechamos todas as portas que um dia foram abertas ao inimigo, por palavras impensadas, atitudes impulsivas, pecados ocultos, alianças passadas ou gerações anteriores. Renunciamos agora a toda herança maligna, todo ciclo repetitivo de dor, todo jugo invisível que ainda pesava sobre nós. E declaramos: nossa história não está mais atrelada à maldição, mas à redenção. Pai, enviamos uma ordem espiritual em nome de Jesus. Todo espírito de opressão, medo, confusão, enfermidade, miséria, tristeza profunda, ansiedade ou tormento, perca agora toda a autoridade e desapareça de nossas vidas. Repreendemos agora toda seta inflamada do maligno contra a nossa mente, nossa casa, nossos filhos, nosso ministério, nossa saúde. Tudo que é trevas, retroceda agora. Tudo que é maldição, se quebre agora. Senhor, sela-nos com teu Espírito. Coloca em nós o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação e a espada do Espírito.
Levanta teus anjos ao nosso redor, com espadas desembainhadas, prontos para guerrear por nós. Que Miguel Arcanjo, guerreiro do céu, se posicione à nossa porta, em cada canto da nossa casa, e que os céus se fechem para qualquer espírito imundo que tente nos alcançar. Nós nos cobrimos agora com o sangue precioso de Jesus. Esse sangue que cura, limpa, restaura, cancela toda a legalidade do inimigo e sela nossa vitória. Sangue que grita mais alto do que qualquer acusação. Sangue que o inferno não pode tocar. Sangue que não permite acesso a nenhuma força do mal. Senhor, declaramos que somos filhos, não órfãos, não escravos, não vítimas, mas filhos. E por isso temos direito à proteção, à autoridade, à vida abundante. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma palavra maldita terá poder. Nenhuma mentira vai enraizar. Nenhuma maldição antiga nos seguirá. Estamos em Cristo, e em Cristo somos mais que vencedores. Conselhos humanos não são mais suficientes. Apenas Tua presença pode nos livrar. Apenas Tua mão pode nos segurar. Apenas Teu Espírito pode nos conduzir. Por isso, Pai, não nos permita mais andar distraídos, nem desarmados, nem vulneráveis. Ativa em nós a vigilância, a sensibilidade, o discernimento. Que cada ambiente que pisarmos carregue a marca da Tua presença. Que onde estivermos o inferno saiba, aqui há um ungido, aqui há um selado, aqui há alguém que não luta sozinho. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos, porque somos parte de um exército, porque temos a cobertura do céu. Obrigado, porque a guerra já foi vencida, mas o Senhor nos dá força para lutar. Obrigado, porque mesmo cansados, somos sustentados. Mesmo feridos, somos curados. Mesmo em guerra, somos guiados em paz. E agora, com autoridade em nome de Jesus, selamos tudo o que foi orado neste vídeo. Declaramos que as sementes lançadas aqui se enraizam, que esta oração traga paz, libertação, clareza, restauração e blindagem. Que esta seja a madrugada do livramento, a tarde do recomeço, a noite da resposta, o dia da vitória. E quem crê, diga agora com fé, escrevendo nos comentários para dar legalidade espiritual: eu estou blindado pelo sangue de Jesus. Nenhum mal tem poder sobre mim. Assim oramos, assim declaramos, assim recebemos, em nome de Jesus. Amém.